A partir desse momento, o Domingão traz um dos maiores astros do futebol brasileiro. Foi astro na Itália, em Portugal, aqui no Brasil, e depois mudou de profissão, e onde ele é astro também em outra atividade. Mas você, garoto, tem hoje 10, 15, talvez 20 anos, talvez não saiba. Ele estreou no Pacaembu fazendo 4 gols, com trilha sonora de Pepeu Gomes, fazendo música, jogando bola. Isto é Casagrande dentro do campo. Jogando com o Dr. Sócrates, com Zenon, Malinha, grande Corinthians. 4 gols na estreia no Pacaembu. Gol de tudo, até de peito. Olha lá. Olha o que ele faz. Deixando o zagueiro com a espinha que nem um anzol. Olha aí quando ele jogou no São Paulo por empréstimo. Chegou a seleção também aí. Chulapa lá. Em 86, na seleção brasileira. Foi para Portugal também, a fera. A história de Casagrande dentro do campo. 256 jogos pelo Corinthians. 103 gols. Bicampeão paulista 82-83. Jogou no Porto, foi campeão pela UEFA, no Ascoli, no Torino, no Flamengo e no Paulista de Jundiaí, além de ter voltado para o Corinthians. Na Itália, em Portugal, no Brasil, Walter Casagrande Júnior, vem aí, galera! Galera, conheço essa fera desde 16 anos de idade, quando estreou com 17 anos no Corinthians, e ao longo da vida você viu um pouco do que ele fez dentro de campo. Casa jogou até os 34, né, Casa? Não, eu joguei até os 31. 31. 94 eu parei. Por que você parou? Eu parei que eu tive muitos problemas no joelho e eu treinava a semana toda, chegava no sábado, tinha que tomar anti-inflamatório, e às vezes nem dava para jogar, mesmo treinando, mesmo tomando anti-inflamatório, eu achei que era desgastante. E eu já estava querendo ficar mais com a família, quer dizer, eu treinava na semana toda e no final de semana eu não queria ir viajar, eu não queria concentrar. Então eu pensei, pô, eu vou parar, vou no Ibirapuera com a semana toda e no final de semana eu estou em casa. Era aquilo que eu queria. E você, hoje, não vai aqui falar de Brasil na Copa América, que você fala já nas transmissões, não vai falar de futebol, você vai falar da vida. Quem para uma profissão onde teve muito sucesso, como no teu caso, o mundo inteiro conheceu, aí parou de ser jogador de futebol. Se o cara não vai ser treinador no dia seguinte, como é que é a vida de um jogador de futebol quando ele para? É a mesma coisa com um cara que está fazendo sucesso, de repente ele perde a voz e ele não pode cantar mais? Então, eu acho que todo mundo pergunta por que o jogador de futebol não se prepara para parar, ou se está tentando já pensando em alguma coisa depois do futebol. A vida do jogador de futebol é muito intensa, né? Treino todo dia, muita visibilidade, o tempo passa rápido, você não percebe que o tempo está passando. Até às vezes não dá nem tempo de você se organizar para quando você for parar. E quando você vê, você já está com 30, já está tendo que parar de jogar, já está pensando nisso e não tem nada armado para depois. Então, quando o cara para, a primeira impressão que ele tem é assim, de um sossego, de uma paz. Fala, pô, agora vou estar na minha casa, vou fazer o que eu quiser, vou poder me divertir com meus filhos e tudo mais. Mas aí ele começa a perceber, ele começa a sentir falta de alguma coisa, né? Eu acho que em qualquer profissão deve acontecer isso. Mesmo um chofer de táxi, Claro. um porteiro, ele fica 30 anos fazendo a mesma coisa. Ele para, vai sentir. Vai sentir, porque você cria
você tem muitos prazeres durante aquela vida. Eu penso sempre no Ronaldo. Hoje eu pego muito exemplo do Ronaldo ter parado de jogar. Eu acho que não existe nada na vida do Ronaldo daqui para frente que possa substituir a intensidade da emoção e do prazer que ele teve em ter feito 2 gols numa final de Copa do Mundo contra a Alemanha. Nem que o cara vá para uma outra profissão e tenha sucesso. Nem que vá para outra profissão e tenha sucesso. Porque o maior defeito que o ser humano tem, né, que a gente tem, é tentar substituir ou preencher um vazio deixado por uma outra coisa que te deu prazer. A gente sempre tenta fazer isso. Eu acho que é o caminho mais fácil, aquilo que o ser humano mais pensa fazer. E nunca consegue. É aí que entra a frustração da pessoa, aí que entra a depressão, aí que entra a pessoa está bem sucedida, mas não está feliz e não sabe por que não está feliz se ela é bem sucedida. E ela demora para perceber isso? No teu caso, você parou de jogar com 31 anos. Quando é que começou a cair a ficha, você começou a ficar em depressão, começou a ficar chateado e não sabia por quê? Então, no meu caso, eu virei logo depois, eu virei comentarista, né? Eu comecei na ESPN Brasil, com o Trajano lá, e recebi um convite da TV Globo, vim pra cá, tô aqui já há 14 anos, né? Quase 15 anos, e o tempo foi passando e eu entrava nesse conflito mesmo, e as pessoas até perguntavam pra mim, eu falava, pô, eu não tô feliz, não tá legal. Eu falei, meu, por que você não tá feliz? Você foi um jogador bem sucedido, você trabalha uma grande empresa, toda a segurança e um trabalho fantástico que é a TV Eu lembro, Globo. ele foi o comentarista revelação da Copa do Mundo de 98. Nem assim você estava feliz. Então, me faltava alguma coisa, não era questão, eu não percebia se era felicidade ou infelicidade, não era uma coisa indeterminada, era uma coisa que eu não conseguia identificar, mas dentro de mim faltava alguma coisa, eu não conseguia preencher o prazer que eu tinha, eu não tinha prazer em fazer as coisas. Inclusive... E é por isso que quando chega nessa situação, uma boa parcela de pessoas acaba essa parcela indo para o lado das drogas. Ou isso já tinha acontecido na época que você jogava? Não, assim, o meu relacionamento em questão às drogas foi um relacionamento quase de curiosidade inicial, da adolescência e tudo mais. Com a minha parada de jogar, com o tempo que eu fui parando de jogar, eu encontrei erroneamente, né, um falso prazer que a droga te dá. E ela realmente, no momento que eu usava a droga, eu conseguia anular o vazio que eu tinha, né? Mas é uma coisa muito falsa, que o vazio que eu tinha era desse tamanho, e quando eu usava a droga, por exemplo, que eu me sentia bem, me sentia melhor aparentemente, quando passava o efeito, o meu vazio estava maior. Quer dizer, momentaneamente ela dá um alívio, depois vem um buraco maior. Não é um alívio, ela encobre, né? Ela te deixa frio, porque um dos efeitos da droga é o congelamento emocional. Então você fica congelado, você não é feliz nem triste, né? E então você fica frio. Qualquer tipo de droga tem esse efeito? Eu não sei qual tipo de droga, depende, tem vários tipos de droga diferentes, assim. Eu acho que assim, a cocaína acontece isso, ela te congela, né, o emocional, e você fica achando que aparentemente você está bem. Consigo, nossa, como eu fico bem. E aquilo que te atrai naquilo, né, na droga, porque você não consegue lidar com aquilo sozinho. E de repente a cocaína, ou um álcool, depende da dependência. Tem gente que começa a comer chocolate, tem gente que começa a comprar coisas, né, tentando tapar o prazer, tentando tapar aquele vazio. E aparentemente ela dá esse momento de satisfação. Então, e no caso, você com mais de 30 anos, já com 3 filhos, você entra nessa questão da droga, e a partir desse momento é uma evolução muito rápida, ou a pessoa tem no começo como segurar? Como é que é isso? Não, então, aí é o seguinte, porque a droga, numa pessoa que é dependente químico, eu sou dependente químico, né? Eu vivo em tratamento, me trato até hoje, eu tenho 3 psicólogas, eu faço terapia com psiquiatra, e às vezes quando eu saio eu ainda peço companhia de psicóloga, não é porque eu tenho medo de recair nem nada, mas é porque acontecem coisas com a gente, como eu fiquei muitos anos congelando os meus sentimentos, às vezes eu me emociono em alguma situação e eu não sei lidar ainda com aquilo, né? São coisas novas, né? Porque eu fiquei muito tempo congelando. Mas você tem consciência disso. Agora, quem não tem esse suporte e não tem essa consciência é muito pior. Aí que volta mesmo. Mas eu tenho consciência disso porque eu fiquei internado 1 ano dentro de uma clínica psiquiátrica. Eu fazia terapia da manhã até a noite, 1 ano direto, sem nada. Tem as regras da clínica, eu acordava às 7 horas da manhã. Eu ia regar a horta, eu limpava a horta, tirava o café da manhã, limpava a sala de grupo. Você preenchia o teu dia? Eu preenchia o dia. E como é que é a noite? Você não tinha vontade de fugir?
Não, então, eu passei 4 meses, nos meus 4 meses da internação, sem aceitar a doença, sem conseguir lidar com aquilo ali, queria ir embora mesmo. A minha ficha caiu depois de 4 meses, que eu comecei a perceber que o esforço, eu comecei a perceber os danos que eu estava causando para mim, né? Eu nunca fui uma pessoa ruim, eu nunca prejudiquei ninguém, eu estava prejudicando a mim mesmo, mas atrás de mim eu tenho 2 pais, eu tenho irmãs, eu tenho muitos amigos que gostam de mim, eu tinha 3 filhos, eu tenho 3 filhos, né? E começou a passar na minha cabeça o meu comportamento, o que estava acarretando para essas pessoas, né? Eu estava sendo muito egoísta, porque isso é uma característica do dependente químico também, ele usa droga sem pensar no que está causando para outras pessoas, quais são os danos que ele está causando para outra pessoa. Ele não tem essa visão crítica. Não tem essa visão crítica. E esse é um dos pontos. Ele perde a crítica. Né? Aí às vezes o cara fala, pô, mas como é que esse cara não está percebendo? Ele não está percebendo. Não está percebendo. Não está percebendo. E eu, por exemplo, eu fui descendo a ladeira assim. Eu tive um acidente muito feio de carro em setembro de 2007, decorrente de vários dias aí. Aí foi o auge quando você já estava bastante tempo. Né? Já estava há bastante tempo. Fui internado exatamente depois do acidente. Como foi esse acidente? Então, eu morava num apartamento aqui na Leopoldina, já estava mal um bom tempo, comecei a ter visões de coisas dentro da minha casa, comecei a me assustar com aquilo que eu estava vendo e fui para um hotel. Mas você conseguia morar sozinho nessa época? Não, eu morava com a Karine, que é psiquiatra, né, que é a minha ex-noiva. E nós fomos para um hotel porque eu fiquei com medo de ficar no meu apartamento. E tive as mesmas visões dentro do hotel. E eu falei para ela, vamos sair, que eu não quero ficar aqui. Quando eu saí, eu também estava tomando remédio para dormir. Eu estava misturando as coisas. E eu perdi o volante, eu dormi no carro e capotei ali na Rua Tito, na Pompeia, e fui acordar praticamente no Einstein e dentro de uma clínica psiquiátrica. Minha família me internou, meu filho bancou a internação, meu filho tinha... Olha o que eles falam sobre o fundo do poço. A gente tinha combinado de sair para jantar, e aí ele disse que ia tomar banho e eu fui pro computador esperar ele sair do banho para ele me chamar para ir de jantar, né? E aí eu tava no computador e tava um silêncio em casa e eu ouvi um barulho meio que de alguém caindo no chão, né? Aí quando eu vi esse barulho, eu fui bater na porta do quarto do meu pai ver o que era. Ele tava no banheiro. Aí quando eu abri a porta do banheiro, ele tava meio que no chão assim, meio que levantando e disse que tinha escorregado. Eu já não tinha acreditado muito nisso, né? Mas aí eu levantei ele, coloquei ele na cama e ele disse que estava com muita dor na barriga e que precisava de uma ambulância. Passou uma semana desse acontecimento, meu pai saiu de casa, né? E aí minha mãe me explicou que já estava tendo esses acontecimentos com drogas, né? Então, quando teve o ápice do momento, que foi um acidente de carro, me fez pensar em tomar uma atitude drástica. E a ideia de internar ele veio de um médico e eu topei uma internação obrigatória. Tudo que o meu pai fez com ele mesmo trouxe uma tristeza particular para cada membro da família. Mas para mim eu só cresci com tudo isso. Eu aprendi com os erros dele, com os meus erros. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. E eu acho que ele também é uma pessoa muito melhor também, antes de tudo isso. Olha, impressionante a inteligência, a serenidade. Quantos anos tem o Vitor Hugo? Quantos anos tinha? Quantos anos ele tem agora? Ele tem 25. 25 anos. E o Leonardo? Agora tem 22. Quer dizer, por tudo que passou, ele não demonstra revolta, ao contrário. Ele entende e fez tudo isso porque ele tem orgulho de ter ajudado o pai a virar o jogo. Imagina quando você vê esses 2 meninos fortes, tendo esse juízo e essa consciência. Então, o Vitor mora comigo, né? E, pô, assim, eu lamento muito pela situação que eu coloquei o Leonardo, né? O Leonardo realmente a história foi daquele jeito que ele contou mesmo. Ele foi tomar banho, quando ele voltou, tive uma overdose, quer dizer, isso deve ter acarretado problemas psicológicos para ele. Eu ajudo ele ainda hoje, né? Tem uma psicóloga, ele vai no psiquiatra e tal, para aprender a lidar com essa situação. O Vitor foi muito firme, o Vitor foi muito legal. E é legal até hoje, né, comigo, mora comigo. Quer dizer, não tem desconfiança alguma, eu estou mesmo levando minha vida a sério. Hoje eu tenho uma visão mais ampla, né,
dos meus passos, assim, eu não dou nenhum passo sem pensar no que eu tenho atrás. E eu tenho atrás 3 filhos, eu tenho um mais novo ainda, o Simon, que tem 18 anos. Tenho meus pais, pô, minha mãe, que sempre... Mais minha mãe, porque meu pai trabalhava. Aliás, eu estou na Zilda, o seu Walter, que eu conheço há muitos e muitos anos. Olha o que eles falam da recuperação do caso. Para internar ele, tinha que ter assinatura da família. E como ele já era divorciado, então tinha que ser eu ou o pai para assinar. Aí a gente teve que assinar. A minha preocupação era não saber como ele ia reagir quando ele se encontrasse na clínica e sabendo que eu tinha assinado. Entendeu? Então eu tinha essa angústia. Eu fiquei 7 meses sem falar com ele e sem ver ele. Nós não... 7 meses, a gente via ele só por um vidro, pela janela de uma sala, mas ele não via nós e a gente não falava com ele. Eu fiquei 7 meses assim. A gente que fala que não, essas coisas nunca vão acontecer na vida da gente, a gente nunca espera. Eu não notava nada diferente nele quando eu via, né? Que ele chegava em casa, quando eu ia visitar ou encontrava com ele. Não, a gente não percebia, eu não sei, é difícil de ver. Quero mandar um abraço para você, Billy, um abraço bem apertado. Agradecer por todas as alegrias que você deu para a nossa vida, para mim e sua mãe. Aquela fase já passou e nunca mais vai acontecer. Com a graça de Deus, filho. Fique com Deus, meu filho.